Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é com muito gosto tenho aqui comigo Marcelo Andrade, que é nosso aluno do curso de Gestão de Turismo. Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade. De nada, prazer. Como habitualmente, vou começar a perguntar se o Marcelo tem alguma coisa caricata ou mais engraçada que possa partilhar connosco durante ainda a sua passagem pela nossa escola. Sim, algo de caricato que me venha assim à cabeça. Posso falar do nosso professor Pizarro, que tem sempre aquela forma muito interessante e com uma energia muito própria. Quando estamos nas palestras ou aqui nas apresentações, ele está sempre naquele cantinho ali a dizer: faça uma pergunta. É muito importante. É das coisas que me lembro assim, que mais interessantes desta passagem até agora pela Escola de Hotelaria e Turismo. Muito bem, sempre muito dinâmico, não é? Sempre muito dinâmico, professor Pizarro. Então, Marcelo, e como é que Marcelo veio ter à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e optou pelo curso de Gestão de Turismo? É questão de Gestão de Turismo. Eu, nos últimos anos, estou ligado ao turismo porque tenho um blog de viagens com a minha namorada e achei que seria uma boa altura, depois deste regresso a Portugal, de me especializar um bocadinho na área, numa das áreas, e como com o blog acabei por ter um contacto mais interessante com o turismo e com as entidades ligadas ao turismo, então achei que seria uma área, gosto realmente da área, achei que seria interessante especializar-me mais nessa área e, claro, como referência, a Escola de Turismo, neste caso do Porto, não é? Exatamente. Muito bem, então Marcelo, e o que é que o levou a criar um blog dedicado ao turismo? O blog de viagem surge porque eu vivi alguns anos na Suíça e eu tinha um blog pessoal e era a minha forma de partilhar com as pessoas que estavam em Portugal as minhas aventuras pela Suíça. Quando regressei a Portugal, comecei a namorar e a minha namorada também tinha um blog de viagens, um bocadinho diferente, mas também direcionado para os amigos e para quem gostava de viajar. E então achámos que não fazia sentido nenhum cada um ter o seu blog de viagem. Então começámos criámos um blog de viagens, o Ir em Viagem, e começámos a partilhar as nossas aventuras por onde andávamos, não é? Agora já tem uma dimensão completamente diferente, mas na altura era um bocadinho por carolice, as nossas saídas de fim de semana e as nossas aventuras. Muito bem, então e lembra-se assim de alguma viagem que o marcou mais, ou que vos marcou mais? É sim, nós começámos com as viagens por Portugal, uma saída de fim de semana, como acabei de dizer, mas depois acabámos por fazer as nossas viagens mais internacionais. Das viagens que nos marcou mais foi a viagem a São Tomé e Príncipe, sem dúvida nenhuma, foi realmente uma viagem que nos marcou pelas pessoas, pela natureza, por ter sido, se calhar, a nossa primeira viagem sozinhos, porque, ou seja, até posso acrescentar aqui algo diferente, a nossa primeira viagem não foi os dois, verdadeiramente, porque a nossa primeira viagem, sem sabermos, foi à Índia, nós conhecemos na Índia, eu e a minha namorada, mas estávamos em contextos diferentes, no sentido que ela foi e eu também fui, não nos conhecíamos e conhecemos lá, mas pronto, a viagem junto foi a São Tomé e Príncipe. Também uma das viagens que nós continuámos a achar que das mais interessantes foi uma road trip que fizemos por Itália, foi realmente uma excelente aventura. Mas as que nos continuam a marcar muito são, sem dúvida, essas viagens para Portugal e que é uma forma de falar um bocadinho do nosso país, das pessoas do nosso país e de tudo o que se passa no nosso país, que muitas vezes não chega às pessoas, é uma forma de divulgar. Sim. E o que é que cativou o que é que chamou a atenção, o que é que apelou ao Marcelo, ou o que é que cativou ao Marcelo o turismo? Que característica é que... Acima de tudo é a questão que eu estava a dizer, ou seja, nós na questão do turismo temos a oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer território, de divulgar esse território. As primeiras viagens que nós fazíamos eram realmente essas saídas para o interior. Nós até, em jeito de brincadeira, dissemos, inacreditável, nos últimos anos nós temos muito mais de interior que verdadeiramente de litoral. Porque antigamente era aquela questão, vamos para o litoral, vamos para a praia. Sim. E eu e a Vera, neste momento, temos muito mais de interior. Quando queremos sair, nunca pensámos no litoral, pensamos quase sempre no interior. Por exemplo, uma das road trips que fizemos foi exatamente pela Raia, desde Melgaço até Vila Real de Santo António, pela fronteira, não é? Pela fronteira com Espanha, pela Raia. Por isso, nós adorámos isso e tirámos sempre muito, trazemos sempre muito e deixámos amigos em todas as cidades, as aldeias por onde passámos.
Por isso, uma das coisas que realmente sempre me levou a gostar de turismo foi a questão do contacto com as pessoas, principalmente. E depois a descoberta que isso tudo nos traz, não é? Claro. Muito bem. E depois de acabar o curso, Marcelo, quais são os projetos profissionais? É assim, os projetos profissionais, a questão seria de apostar um bocadinho no blog, sem dúvida, porque ou seja, o curso acaba por me trazer algumas valências e algumas ferramentas que me vão ajudar seguramente. E eu tenho um projeto de guia de viagem para a Guadalupe, onde vivi durante algum tempo, que já está em marcha, e depois a ideia é de continuar um bocadinho. Eu sou realmente um apaixonado pela natureza, por isso gostaria de continuar um bocadinho com esta vertente de natureza, mas a ideia será sempre essa de guia, de partilha, de levar as pessoas a conhecer sítios diferentes, e com esta questão do blog, o que é que o blog nos trouxe realmente desse conhecimento de várias cidades, aldeias, nós conseguimos juntar aqui os alojamentos, a restauração, as próprias entidades camarárias, tudo isso. Quer dizer, nós acabamos de fazer aqui algumas parcerias que podem ser interessantes no futuro para a questão do meu futuro no turismo. Sim, muito bem. O Marcelo referiu a palavra natureza. Pegando na componente natureza, que tipo de evolução é que acha que vai acontecer nos próximos 10 anos a nível da forma como se faz turismo, seja em Portugal ou no estrangeiro? É assim, o que eu acho que já está a acontecer, se calhar devagar ainda, mas acho que está a acontecer, é esta conciliação a nível da sustentabilidade do turismo. E quando falo de sustentabilidade não é só a questão da natureza, todas as questões, não é? Sustentabilidade a nível da forma como as pessoas viajam, da forma como estão nas cidades quando viajam, a forma das entidades verem realmente a parte do turismo, essa parte é muito interessante. Eu acho que aí vai realmente haver tem que haver obrigatoriamente um corte nesta questão do overtourismo, tudo isso. Isso aí é mesmo importante. A nível de Portugal, o que eu gostaria, acima de tudo, era que houvesse esta oportunidade das pessoas virem a Portugal, mas não ficarem só nas grandes cidades. Ou seja, conseguirem sair para os outros, exatamente, para o interior, para o litoral, um litoral que possa não ser tão povoado, digamos assim, a nível de turismo. E isso só as entidades é que o podem fazer, criando dinâmicas nesse sentido. Porque é muito interessante ver o Porto da forma como está, mas gostaríamos, se calhar, que essas pessoas tivessem a oportunidade de vir ao Porto, mas depois também conhecer outros sítios fantásticos que temos em Portugal. E isso ainda está aqui um bocadinho difícil, a máquina não está a funcionar. Sim. Mas pode ser uma oportunidade já agora. Claro, exatamente. Exatamente. Pode ser em termos de negócio, não é? Naquela ideia que tem de guia, fica só a ideia, estamos aqui um bocadinho claro, conversa à beira. Pode ser, estamos aqui conversa à beira, mas pode ser interessante, ou seja, apresentar uma proposta para visitantes estrangeiros, tipo uma round trip ou uma road trip por Portugal. Sim, na empresa que eu estagiei agora no verão, ele já faz um bocadinho isso, as pessoas já vêm, claro, o Douro está sempre presente, obrigatoriamente, não é? Porque é a referência máxima no mercado que temos agora, principalmente a nível americano, norte-americano, canadiano, mas já tem saídas para o Gerês, com caminhadas, já tem para Arouca, os passadiços e a ponte 516, quer dizer, já há aqui uma conciliação de tentar levar as pessoas um bocadinho para esses lugares. Muito bem. Marcelo, com base na experiência que já teve, com base na experiência, seja como profissional, seja como estudante aqui do turismo, a que tipo de perfil de pessoa é que recomendaria optar por um curso e por uma carreira no setor de turismo? É assim, no setor do turismo, acima de tudo, o importante era que tivesse esta ideia de sustentabilidade e que fosse inovador, trouxesse algo de novo, mas olhando esta questão da sustentabilidade, ou seja, não queríamos pessoas que viessem trazer mais 500 tuk-tuks para a cidade do Porto, ou com esta mente fechada, como estava a dizer, de ficar só pela cidade. Acima de tudo, que seja empreendedor, traga coisas novas e que tenha sempre essa questão da sustentabilidade presente, que é muito importante, porque senão não conseguimos desenvolver, não conseguimos avançar. E para terminar, eu pergunto, recomendaria a HTP porquê? É sim, eu recomendaria, exatamente porque eu fiz o mesmo, ou seja, quando pensei em turismo, pensei na Escola de Hotelaria e Turismo, neste caso do Porto, porque é evidente que a primeira hipótese foi a questão da natureza, exatamente porque eu gosto muito, mas como aqui não tínhamos esse curso, acabei por direcionar mais para a parte de gestão de turismo. E acho que realmente é uma referência, as pessoas são excelentes, a entidade funciona muito bem e sentimos-nos em casa, que é o mais importante. Muito bem. Marcelo, muito obrigado pelo testemunho, muito obrigado pela partilha. E a todos que nos acompanham, ou acompanharão, vemos no próximo episódio do Check-in Tourism. Até breve.